Ser católico é viver uma fé enraizada na tradição apostólica, participando dos sacramentos instituídos por Cristo e na comunhão com o Papa, o sucessor de São Pedro, São João Paulo II. Em um mundo onde as verdades são muitas vezes fluídas e os caminhos espirituais são vastamente diversificados, a Igreja Católica se destaca por sua estrutura singular de autoridade e continuidade. Esta não é uma autoridade que busca restringir ou dominar, mas uma que visa iluminar e guiar, enraizada nas promessas de Cristo e alimentada pela sabedoria do Espírito Santo. O conceito de autoridade na Igreja Católica transcende a mera governança humana. É visto como um elo sagrado que liga o céu e a terra, o divino ao cotidiano dos fiéis. A pedra fundamental desta estrutura é o episódio bíblico onde Nosso Senhor Jesus Cristo confere a Pedro a missão de ser a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Esta cena não é apenas simbólica, mas uma manifestação direta da vontade divina, projetando uma linha ininterrupta de sucessão que sustenta a igreja até hoje. Ao contrário de outras denominações que podem interpretar as Escrituras com considerável autonomia individual, a Igreja Católica sustenta a sua doutrina sobre bases apostólicas sólidas, garantindo uma uniformidade e uma fidelidade aos ensinamentos originais de Cristo. Somos convidados a explorar como essa autoridade não é um fardo, mas um bastão de orientação que ilumina o caminho dos fiéis através dos tempos. Em um mundo repleto de incertezas, a autoridade da Igreja Católica oferece uma bússola firme, orientada por séculos de reflexão, oração e entendimento teológico. Esta é uma viagem através do tempo, explorando como decisões tomadas em concílios séculos atrás ainda ressoam com relevância, como as chaves entregues a Pedro continuam a abrir portas para o entendimento e a salvação, e como a Igreja Católica, em sua sabedoria ancestral, continua a ser um farol de luz espiritual num mundo frequentemente obscurecido pelas sombras da dúvida e da relatividade. No contexto da distinção entre a Igreja Católica e outras denominações cristãs, a questão da autoridade surge como um diferencial fundamental. Essa palavra, muitas vezes mal compreendida ou até mesmo evitada, é central para entender a estrutura e a missão da Igreja Católica em relação às demais. Quando falamos de autoridade, não nos referimos a um conceito rígido ou opressivo, mas sim à capacidade da Igreja de ensinar e guiar os fiéis em nome de Jesus Cristo, sob a orientação do Espírito Santo e em consonância com a vontade de Deus Pai. Essa autoridade não é arbitrária, mas fundamenta-se nas palavras de Jesus registradas nos Evangelhos. Em Mateus, Jesus confere a Pedro um papel central na edificação de sua igreja, declarando: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem estabelece a base para a autoridade papal na tradição católica, simbolizada pelas chaves do reino dos céus entregues a Pedro. Essa ideia de uma estrutura visível e hierárquica na igreja é reforçada pela referência ao profeta Isaías, que descreve um papel de superintendência no reino, simbolizado pelas chaves. Jesus, ao conferir a Pedro as chaves do reino, está estabelecendo uma autoridade visível e tangível, não apenas espiritual. Ao longo da história, essa autoridade foi exercida em momentos cruciais, como no Concílio de Jerusalém descrito nos Atos dos Apóstolos. Nesse episódio, os líderes da igreja se reuniram para discutir questões teológicas e pastorais guiados pelo Espírito Santo e chegaram a uma decisão autoritativa sobre a relação dos gentios com a lei judaica. Essa capacidade da igreja de definir doutrinas e ensinar com autoridade não se limita ao passado, mas continua sendo uma característica distintiva do catolicismo. Nos tempos modernos, questões como a natureza da Trindade, a autoridade das Escrituras e os ensinamentos morais são abordadas pela autoridade magisterial da igreja, expressa através de concílios, encíclicas papais e o catecismo da Igreja Católica. Essa autoridade não é uma imposição arbitrária, mas sim um dom de Deus para guiar seu povo à verdade e à salvação. Ao aceitar a autoridade da Igreja, os católicos reconhecem que a verdade não é uma questão de opinião pessoal, mas sim
uma realidade objetiva revelada por Deus e transmitida através da comunidade de fé. Portanto, a diferença essencial entre a Igreja Católica e outras tradições cristãs reside na sua compreensão e exercício da autoridade divinamente instituída. Enquanto outras denominações podem basear sua fé na interpretação individual das Escrituras, a Igreja Católica confia na autoridade apostólica e na orientação do Espírito Santo para preservar e transmitir a verdadeira fé cristã ao longo dos séculos. À medida que avançamos na reflexão sobre a singularidade da Igreja Católica, torna-se evidente que a sua força não reside apenas na continuidade de uma tradição, mas na capacidade de ser um refúgio de esperança e um farol de moralidade num mundo em constante mudança. A autoridade da Igreja, embora ancorada em fundamentos milenares, não é um monumento estático. Ela respira e se adapta, mantendo-se sempre fiel ao Espírito que a guia. Esta jornada pela compreensão da autoridade católica nos leva ao reconhecimento de que cada ensinamento, cada dogma e cada decisão eclesiástica é mais do que uma regra. É uma resposta ao chamado divino para guiar as almas à santidade e à verdade. A Igreja não é apenas uma instituição, é uma comunidade viva, sustentada pela fé de seus membros e pela graça de Deus, que atravessa as gerações. Em nosso tempo, marcado por rápidas transformações sociais e morais, a Igreja Católica enfrenta desafios sem precedentes. No entanto, a mesma autoridade que foi conferida a Pedro continua a orientar o barco de Pedro nas águas turbulentas da modernidade. Este guia não é um fardo, mas um presente que ilumina o caminho não apenas para os católicos, mas para todo o mundo, oferecendo respostas e conforto em momentos de incerteza. Além disso, a Igreja Católica se destaca por sua missão ecumênica e interreligiosa, buscando construir pontes onde há divisões e oferecer diálogo onde há conflito. Este esforço é um testemunho de sua autoridade moral, exercida não através de dominação, mas através do serviço humilde e do amor incondicional. À medida que encerramos nossa reflexão, reconhecemos que a verdadeira autoridade da Igreja Católica não é medida pelo poder que exerce, mas pelo amor que propaga. Seu chamado para servir, para perdoar e para acolher é um eco constante do chamado de Cristo para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Em um mundo faminto por liderança autêntica e por verdade espiritual, a Igreja Católica permanece uma testemunha indelével da presença de Deus entre nós. Conforme avançamos juntos, guiados pela sabedoria do passado e abertos às revelações do futuro, que possamos todos encontrar na Igreja um lugar de encontro com o Divino, um santuário de paz e um lar de esperança eterna. Que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana continue a ser essa luz para o mundo, refletindo o amor de Cristo em cada palavra, ação e verdade que proclama. Meu Senhor e meu Deus, que nos guias através dos séculos com a sabedoria imutável do Teu Espírito Santo, invocamos Tua presença enquanto refletimos sobre a estrutura de autoridade da Tua Santa Igreja Católica. Esta autoridade, estabelecida na fundação sólida de Pedro, não é uma restrição, mas um farol que ilumina nosso caminho na busca pela santidade e pela verdade eterna. Rogamos que essa guia divina continue a nos orientar em meio às tempestades do mundo moderno, proporcionando um porto seguro de fé e moralidade. Senhor, pedimos que fortaleças todos os membros da Igreja, desde os fiéis comuns até os líderes espirituais, para que possam encarnar a verdade do Evangelho com coragem e amor. Que a autoridade da Igreja, simbolizada pelas chaves entregues a Pedro, seja um símbolo de unidade e amor, abrindo portas para a salvação e fechando as passagens para a desunião e o desespero. Permite, ó Deus, que a Igreja seja um reflexo do Teu amor, servindo como um farol de esperança para os cansados, um recurso de força para os fracos e um lar de paz para os aflitos. Que ela continue a oferecer orientação e luz nas questões mais desafiadoras de nossa época, sempre fiel ao Espírito que a guia e se adapta através das eras. Concede-nos a graça de reconhecer e respeitar a autoridade eclesiástica como um dom sagrado, não como um jugo,
mas como uma jubilosa liberdade que nos orienta para a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Ti. Que a Igreja Católica permaneça como uma comunidade viva de fé, não apenas preservando a tradição, mas também respirando a vida nova em cada palavra e ação. Imploramos que a Igreja continue a ser essa luz para o mundo, que cada ensinamento e cada dogma ressoe com a sabedoria do passado e a revelação do futuro, guiando-nos a todos para um encontro mais profundo com o divino. Que possamos encontrar nela um santuário de paz e um lar de esperança eterna, refletindo o amor de Cristo em cada palavra, ação e verdade proclamada. Neste caminho espiritual, Senhor, ajuda-nos a amar uns aos outros como Cristo nos amou, a servir sem esperar recompensa e a perdoar como Tu nos perdoas. Que a liderança da Igreja inspire autenticidade e amor verdadeiro, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso com os ensinamentos de Jesus. Assim, enquanto avançamos no mundo guiados pela Tua luz e amor, que a autoridade da Igreja Católica seja sempre vista como um presente precioso, um guia compassivo que nos leva a Ti e uma constante lembrança de Tua presença sagrada entre nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém.